Quando você vê a luz vermelha, a gente começa a gravar, beleza? Pô, mas eu acabei de falar que eu sou daltônico, cara. Não, mas a luz... Não, quero gravar não. Que isso, cara? E se Poxa. você pudesse ser um verdadeiro Severino no marketing, uma pessoa que consegue desenvolver várias atividades, vários trabalhos e fazer com excelência. Hoje eu tô com um cara aqui, ele estava me contando que passou por um momento na vida dele que ele não sabia que tinha daltonismo. E eu quero investigar isso melhor com ele, a gente falar um pouco também de marketing, de vendas. Então eu quero começar aqui dando as boas-vindas para o Daniel. Vai ser um prazer trocar esse papo contigo aqui. E quero começar deixando uma pergunta. Como é para você trabalhar com design, com marketing, tudo isso, sendo daltônico, cara? Cara, muito obrigado pelo convite, é um prazer todo meu estar aqui. E é um grande desafio, assim, sendo bem sincero, além de ser o meu diferencial, porque hoje os meus clientes já sabem, né, que eu sou daltônico, mas é um desafio porque a gente sabe que também existem as regras ali de combinações, dependendo da coloração do texto e o fundo, não casam. Então, assim, é meio que seguindo um método de regra e sabendo também o que eu confundo e o que não confundo. Seguindo ali bastante códigos RGBs, para conseguir executar com excelência. Você, então, é um cara que olha o código RGB como se fosse uma legenda Como se fosse isso. da cor para não se perder. Exatamente. Eu acho que assim tem mais chance de dar certo mesmo, porque Exato. muitas vezes quem não é daltônico, às vezes olha uma cor e fala assim, esse é azul, esse é verde. Inclusive, que cor que você vê na minha camisa aqui? Eu não faço ideia se ela é cinza, verde ou marrom. Eu sei que existe essa cor aí dentro. Agora, qual é ela, eu não sei. Eu não sei como que vai ficar no vídeo aí para vocês, mas eu queria que vocês dissessem aqui que cor vocês veem na minha camisa. Eu não vou revelar, tá? Mas depois eu vou falar para ele qual que é a cor. Por favor. Mas isso já te prejudicou em algum momento, cara? Assim, chegou a me prejudicar, eu acredito que foi ali em um dos meus primeiros trabalhos, mas eu já estava no digital e o rapaz que me contratou, inclusive, hoje é o meu cliente na área do marketing, ele me contratou para ser vendedor na loja de tintas dele, sabendo que eu era daltônico. Ô, louco. O nível. Ele fez o gerente dele ir até a minha casa, eu moro em Piabas, né, distrito aqui de Barra do Piraí, é bem interior. Ele fez o gerente dele ir até a minha casa e perguntar se eu queria trabalhar para ele, porque ele ficou sabendo que eu era daltônico e ele queria me desafiar. Aí você estava dizendo que descobriu o daltonismo de um jeito muito inusitado. Sim. Inclusive assistindo um programa de TV, né, cara? Me conta isso aí. Que rolou que você falou assim, acho que eu sou daltônico. Ana Furtado, muito obrigado. Cara, eu estava assistindo, na verdade, minha mãe estava assistindo na sala o Encontro com Fátima Bernardes, em 2015, e a Fátima estava de férias. Quem foi apresentar foi a Ana Furtado. E a Ana Furtado é daltônica, inclusive é uma porcentagem muito pequena das mulheres serem daltônicas. A porcentagem maior é total para os homens. E ela é daltônica, e ela fez um programa todo designado ao daltonismo. E aí foi quando a minha mãe falou, opa, peraí, acho que meu filho ele não tem uma dificuldade no aprendizado. Porque você se achava burro, né, que você falou. Eu me sentia muito burro. E o mais engraçado é porque eu era excelente em todas as matérias. Envolvia a cor, acabou. Nossa. Geografia, gráfico, acabou. Arte, eu era muito criativo. Mas aí se tivesse uma regra, tem que pintar o tronco de marrom. Tava eu lá pintando o tronco de verde. Era assim. E aí, enfim, isso na minha infância inteira, adolescência, isso foi me prejudicando. E nós, lá na minha família, entendemos que era uma dificuldade em relação a aprender as cores. Até que a Ana Furtado salvou ali o meu psicológico. E a sua mãe, quando descobriu, o que ela falou? Na hora, agendou o oftalmologista e falou, olha, você vai lá e fala que é daltônico. Aí eu cheguei lá e falei, olha, eu acredito que eu posso ser daltônico. Então eu preciso de um diagnóstico para realmente entender. E foi isso, não deu outra. Eu acho que é mais difícil, e aí você falou que, né, mora no interior, não sei se você sempre morou lá, mas pelo fato de, às vezes, estar num ambiente que não tem tantos recursos. Não, exatamente. Né? Eu sempre falo acho que isso... Porque, por exemplo, eu sempre estudei em escola pública, então até contei, né, que quando mais novo, contei nos bastidores, quando mais novo, no Jardim 1 de infância, assim, eu pintei o rato de azul e fui motivo de, enfim, a professora achar que eu estava querendo tirar sarro com a cara dela, fazendo É um anarquista! Ele tá querendo fazer pirraça, me levou para diretoria, enfim. E realmente nós não tivemos esse... Eu não tive, né, essa visão até mesmo de um profissional por trás ali, que era o professor. Na época também eu entendo que muitas coisas eram
mais mascaradas, né? Hoje em dia o daltonismo nem todo mundo conhece, mas boa parte já conhece, assim como o autismo e várias outras questões que atingem a população hoje. Mas eu acredito muito nessa questão, realmente, ali da bolha também do interior e também em relação ao acesso, né, às coisas. A gente não tinha tanto acesso assim como hoje. Eu acho que evoluiu muito, até com relação a diagnóstico diversos, né, de neurodivergência. Sim. Então, uma pessoa que era neurodivergente, que eu tenho certeza que você deve ter convivido com vários, antes era tipo, esse cara tinha um jeito pejorativo de chamar. Não vou falar aqui porque eu não quero ofender ninguém, mas sim. É isso, assim. Então, hoje em dia, a gente vai evoluindo. E aí eu vi um vídeo muito legal, cara, que o rapaz estava falando disso, né? Que não era para chamar lá com uma palavra pejorativa quem tem síndrome de Down. E aí o cara falou, mas a gente sempre brincou assim e tal, por que não pode falar essa palavra? Aí ele falou assim, pois é, mas antigamente o pessoal jogava urina da janela da casa, e isso às vezes acertava nos outros, você vê como a gente evoluiu. Né? E ele começou a trazer uma série de coisas que faziam na Idade Média e que a gente deixou mais. de fazer porque a gente viu, isso pode machucar alguém, isso pode ser ruim para a sociedade, e que foi mudando o hábito e que a gente precisa continuar. Exatamente. Estamos em constante evolução. Tem que ser, cara. E já rolou contigo algo relacionado a isso? Você contou a questão da escola, mas de você se sentir inferior por conta dessa... Não, com certeza. Porque assim, eu sempre omiti. Eu não contava, porque até então o termo seria não sei ver cor. Eu não contava isso para ninguém. Nem para o melhor amigo de classe, que eu lembro que numa época nós sentávamos em duplas na sala de aula, e eu não contava. Eu nunca contei para ninguém. Eu fui contar isso depois que eu descobri que eu realmente sou daltônico. Então, assim, não existe outra possibilidade. Sou daltônico e ponto. Mas até o momento eu não contava. Era motivo de guardar aquilo para mim. Você tinha vergonha? Tinha. Tentava colar do colega do lado na hora que chegava no gráfico, olhava o gráfico dele amarelo e pintava o meu de verde. E era assim. Cara. E era assim, Caramba. vida que seguia. Mas você vê o quanto a educação precisa de ser reformada também, né? Sim, exatamente. Pensando justamente na adaptação de cada sujeito que está ali, que precisa de insights, de trazer ali o conteúdo de um jeito personalizado para que ele produza os próprios insights, né, de aprendizagem. Não, e assim, sendo bem sincero, eu sou muito tranquilo em relação a isso, mas eu sei que isso me causou vários traumas, até mesmo em relação a algumas inseguranças, mas eu sou bem tranquilo em relação a isso de fato. Mas eu sei o quanto isso pode ser agressivo, principalmente para uma criança, né? Porque você vê ali o seu tutor, professor, te reprimindo, dizendo que você está errado. E eu tinha certeza que aquele rato que eu pintei era cinza, mas o lápis, enfim, era azul, não era cinza. Poxa. Cara, se a gente for falar disso, a gente vai ficar horas aqui só trazendo questões da escola, né, que a gente já passou. Mas como que é para você no dia a dia, assim, por exemplo? Porque eu fico curioso mesmo para saber, porque é interessante a gente ver pessoas que têm uma outra forma de enxergar, literalmente falando, de enxergar a vida. Né? Por exemplo, coisas que para a gente são simples, como olhar o semáforo para ver se ele está verde, amarelo ou vermelho. Cara, o que você vê ali? Então, na verdade, eu decorei a ordem exatamente das luzes, né, ali do semáforo. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, se é um dia muito ensolarado. Aquela luz, para mim, ela se torna muito mais clara, mais difícil de identificar. E se também o LED do semáforo não tiver lá aquelas coisas, também é mais difícil de conseguir separar ali qual tem uns que estão queimados mesmo. Eu quis dar uma tapeada aqui. Tem uns que estão Mas queimados. eu sigo o fluxo. Se eu sou o primeiro ali, tem um semáforo na minha frente, o carro de trás buzinou, eu acelero, você sabe vou que é sua vez de ir embora. Ou então, se está todo mundo indo, eu vou. Quase um marido. O problema é se as o cara outras. buzinar e tiver vermelho, né? Aí. Pô, mas é perigoso isso, porque, por exemplo, não é só a minha vida, né? Mas é também a vida do próximo. Sim, total. Mas nós não temos um Brasil ainda adaptado todo para daltônicos. E tem algum lugar no mundo que você já viu isso, já pesquisou, que de repente é adaptado nesse sentido? Eu já vi alguns espaços específicos que são adaptados. Eu até vi que aqui no Brasil tem um hospital, que eu não me recordo agora exatamente onde é a cidade, mas que o médico responsável, ele é daltônico, então os corredores ali, eles são simbolizados de alguma forma para que ele entenda. Assim como o Uno, né? Hoje em dia a gente conhece o Uno também, que é adaptado para daltônico. Então tem ali um triângulo, o triângulo é amarelo, então você consegue distinguir ali o que de fato está acontecendo, se localizar. Vou deixar até a dica aí, porque eu estava te falando, eu fiz uma consultoria numa loja
E aí peguei 2 Unos e aí mostrei. E aí, qual que é a diferença? Aí o pessoal, é a cor da caixinha. Esse aqui tem as formas, não sei o quê. Eu falei, não, lê aqui o que está escrito. Né? Então, tem um Uno que é específico para daltônicos. E é legal, porque Ele é ótimo. um jeito de incluir, né? Eu sei que assim, é uma parcela pequena da população que tem, mas a gente nunca sabe. Justamente porque às vezes a pessoa não se sente confortável Sim, de dizer, expressar. exatamente. Né? Então, acho que isso é Às vezes a pessoa nem sabe, né, que ela é daltônica, de fato. Ela só entende que ela tem uma dificuldade. Até porque o daltonismo, nem todos ali... Porque existem graus, né? Nem todos os graus, digamos assim, como um termo bem genérico, você não enxerga todas as cores. Tem cores que eu tenho certeza que eu enxergo. E tem cores que eu tenho essas dúvidas. Então, assim, às vezes a pessoa só acha que nesse tom aqui que eu confundo. E ela não sabe que isso já é o daltonismo. Então, ela omite aquilo, guarda para ela... justamente para não gerar um desconforto, motivo de piada. Eu fiquei 6 meses trabalhando em uma loja de tintas. Cara, é até difícil de pensar, né? O cara, tipo... Eu até queria saber, assim, você chegou a perguntar para ele, por que você quis me desafiar nisso? Então, na verdade, ele já tinha planos futuros em relação ao meu trabalho de marketing para a empresa dele, mas ele queria primeiro me conhecer. Então ele viu que você tinha potencial. Ele foi realmente, ele foi um pai assim para mim nessa área. Hoje ele é meu cliente, eu até converso bastante com ele sobre isso. Mas ele queria me desafiar, ele queria ver quem eu era de fato, né? Se eu ia conseguir ficar ali ou não. E dali depois fluiu. Você falou uma questão que você trouxe uma questão aqui que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente não quer se desafiar. Sim. E pelo fato da gente não se desafiar e nem desafiar as pessoas que a gente quer bem, a gente não evolui. Né? Não, isso é um fato. Eu lembro que, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de web design, foi um curso técnico, eu criei vários empecilhos. Na minha cabeça, eu criei vários empecilhos. Falei, cara, apesar de saber que era o que eu queria, porque eu sempre gostei dessa área, eu coloquei na minha cabeça que não ia dar certo. E aí eu lembro que foi minha mãe que chegou em mim e falou assim, Daniel, não é assim, calma. Vamos lá, tenta. Se você não tentar, você não vai saber se dá certo ou não. E foi quando eu mergulhei de fato nisso e depois foi uma escada, assim, mas foi muito rápido também, apesar de ter bastante anos atrás, mas ainda assim foi bastante rápido. Foi uma subida e fluiu. O que é muito curioso, Daniel, é o fato de você ter escolhido trabalhar em uma área que é justamente aonde, teoricamente, é o seu ponto fraco. Exatamente. E isso é muito curioso, assim. Você chegou já a pensar por que você escolheu essa área? Na verdade, eu acredito muito que a área me escolheu. Eu acredito muito em um plano superior que Deus designou dessa forma e eu me encontrei. Porque, na verdade, eu relutei muito. Eu cursei primeiro período, né? Eu nunca finalizei nenhuma das outras alternativas depois que eu migrei para o marketing. Mas eu tentei psicologia, eu tentei administração, eu tentei... Você tem pinta de psicólogo, velho. Eu gosto bastante. Não é uma possibilidade descartada. Eu tentei depois licenciatura em História. E assim, eu fui até onde dava. Chegava um momento que eu falava, cara, não vai rolar. E sempre deixei a fotografia como um hobby. A fotografia sempre foi um hobby para mim, porque eu pensava que nunca ia conseguir executar com excelência devido ao daltonismo. Tá. Só que assim, o hobby estava ali e ele também estava me trazendo renda, até que chegou o momento que se tornou... ou eu mergulhava e acreditava em mim mesmo, ou eu ia continuar ali estagnado, tentando vários cursos e não me encontrando. Entendi. E aí foi quando eu precisei mergulhar e entender que aquilo dali seria minha renda principal, não seria mais um hobby. Essa virada de chave, cara, essa virada de chave é um negócio absurdo. Porque eu acho que é aquele momento que você fica com aquele frio na barriga e pensa assim, eu queimo a ponte agora ou eu espero a ponte cair. Exatamente. E eu não sei, ou eu pulo da ponte, né? Eu passei por isso também. Eu acho que talvez grande parte das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo também, ou já passaram ou um dia, de repente, vão passar, né? Que você começa a bater no teto, né? Você fala assim, bom, agora para eu crescer mais, eu preciso encarar esse hobby como... Exatamente, eu costumo falar que é quando você fura a sua bolha, né? E é bizarro, realmente, assim. Dá medo. Dizer que não dá medo é mentira. Mas o medo é aquilo, né? Depois que a gente entende também, se torna até prazeroso, de certo modo. Sim. Que você começa a arriscar e acreditar em você mesmo. Acreditar que pode acontecer, que você pode fazer essa chave virar. Isso é muito legal. Não, se parar de arriscar, acabou. Acabou, né? não tem sentido. E hoje você trabalhando no marketing, né? Hoje fazendo web design, fazendo construção de páginas, gravando vídeo, fazendo foto
isso te atrapalha ou te ajuda? Porque eu estou entendendo também que tem, assim, ao mesmo tempo que é um problema em alguns casos, em outros Sim. casos é até É um diferencial. superpoder, né? Sim, sim. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com equipe, então é mais tranquilo. Eu lembro que no começo, minha mãe de fato, era os meus olhos. Eu chegava em casa, por exemplo, para editar um trabalho, porque geralmente, né, na hora ali em si não tem tanto problema. O problema é o pós, é a edição. Então, eu tinha muito medo, por exemplo, eu confundo o verde com o marrom. Geralmente, a nossa pele ela vai para o tom ali do marrom. Então, eu tinha muito medo de deixar as pessoas verdes na edição. Caraca. E já aconteceu. Eu não entreguei o trabalho verde, mas mostrar ali para minha mãe e meu pai e falar, olha, tá boa essa coloração? Às vezes eu queria deixar uma edição mais quente. Pensava que estava mais alaranjado, mais amarelado e estava verde. Nossa. Então, assim, eles sempre me auxiliaram nesse sentido. E agora eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então, isso me ajuda muito. Sempre é ali o que eu quero fazer e eles conseguem enxergar com os olhos deles, né, que é digamos os olhos comuns da população, e a gente consegue chegar ali Gostei disso, comuns, né? Porque quem disse que é comum, exatamente, né? quem padronizou. Quem padronizou, total, cara. E a gente consegue chegar num resultado positivo aí para os clientes. Mas tem a parte boa, né? Tem, poxa. Que é, de repente, você conseguir ver, porque você falou, poxa, essa cor pode ser isso, isso ou aquilo. Cara, uma pessoa que, entre aspas, tem essa visão comum, ela vê aquela cor e ponto. Sim. Né? Você vê além. A gente sempre brinca, eu brinco com os meninos que trabalham comigo, que é como se fosse realmente um superpoder. É como se eu pegasse aquela cor e dividisse ela em 3. E eu sei a possibilidade do que tem ali dentro. Eu sei a mistura das cores que tem ali dentro. Talvez eu não consiga distinguir de fato o resultado final. Porque aí tem o tom pastel, tem várias Mas é difícil até para tonalidades. Tenha... Mas eu consigo saber as cores que estão misturadas dentro daquela cor. Cara, surreal. É loucura. Surreal. E assim, hoje você trabalha mais com a parte de fotos, de vídeos. Hoje, qual que é a sua frente principal de trabalho aí? Hoje, nós atendemos na agência o seguinte, a gente atende eventos freelancers, né, que são ensaios fotográficos, aniversário, hoje mesmo tem um aniversário de 15 anos, debutante, casamento, mas nosso foco principal mesmo são empresários. Hoje a gente tem clínicas, tem supermercados, tem plataformas, aplicativos de delivery, por exemplo, como o Delivery On, temos Casa do Arroz, que é aqui em Barra do Piraí, lojas de calçados, Barral. Então, a gente tem bem diversificado em vários nichos diferentes, também de restaurantes, mas é mais voltado para o empreendedor. Entendi. E o que você acha que faz o empreendedor hoje buscar o seu trabalho ao invés de buscar o trabalho, por exemplo, de um concorrente? Eu acredito muito que seja o diferencial em relação ao olhar. Eu acredito muito que hoje a gente consegue entregar uma edição mais dinâmica, mais natural, mais fluida. Porque às vezes acontece muito de ficar muito institucional. E a gente entende hoje que a rede social quebrou. Não é mais aquele comercial todo produzido. Não que não possa ter uma produção boa, uma câmera boa, uma iluminação boa. Mas eu digo aquilo muito institucional de fato, algo comercial de televisão. Até a televisão hoje ela mudou, né, o padrão disso. Tem que mudar, Então está mais humanizado, algo mais natural. De repente, no conteúdo, a gente coloca uma parte preto e branco, que é um erro ali de quem está atrás das câmeras, de quem está na frente das câmeras, no caso, e errou uma palavra. Então ele fica mais dinâmico, as pessoas fica mais humano, interagem. né? Humanizado é a palavra. Então eu acredito muito que a gente tem ido nessa linha e tem repercutido muito bem. Eu vi um vídeo de um cara falando sobre... Ele trabalha como influencer também. Eu vi que você faz uns vídeos assim sim. legais, falando sobre lugares para visitar e tudo mais. E ele é contratado eventualmente para esses tipos de collabs e por aí vai. E aí ele disse que ele cria um roteiro pensando num gancho estratégico para aquele vídeo ter bastante views, para as pessoas engajarem com a marca e tudo mais. Aí vem a marca, não, quer saber? Muda esse roteiro assim. Acontece muito. Putz, cara. E aí, velho? Porque você sabe que vai dar ruim, entendeu? E aí? Assim, hoje, graças a Deus, com os clientes que eu tenho, eles conseguem entender essa visão. Eles conseguem... E isso é muito legal. Até estava conversando ontem com um dos rapazes que trabalham comigo, a gente estava numa gravação em Volta Redonda. E essa liberdade que os clientes dão pra gente. A gente consegue conciliar, a gente consegue direcionar. Até porque a gente está sendo contratado para isso, né? Só que a gente entende também que existem clientes, que não são os casos dos meus, mas que tem essa resistência. Ele quer exatamente aquele conteúdo institucional. Pô, mas vou te falar, irmão, de coração, não é o diretor, não é o dono da empresa. Cara, e aí, desculpa a honestidade aqui, tá?
mas às vezes é um estagiário que acabou de entrar na empresa e quer mostrar serviço. Ele quer mostrar que ele que manda. Eu já fui estagiário também, eu sei, você quer mostrar serviço, você quer mostrar que você manja, que você é o cara. Só que, pô, você está contratando um influenciador. O cara não tem aquele número de seguidores por acaso, ele não tem aquele engajamento por acaso. É porque ele entendeu o algoritmo, ele entendeu como falar com a audiência. Aí você vai lá e fala pro cara, não, muda seu roteiro porque eu acho que... Não, cara, né? Não, e exatamente. A gente sempre brinca acho que isso é quase universal, das regras dos 3 primeiros segundos, né? Sim. Da retenção e tudo mais. Então, se a gente perde aqueles primeiros segundos ali falando algo muito institucional, algo muito... Dependendo até da entonação que a gente fala no vídeo, quebrou, cara. A galera vai passar, vai pular. É aquele vídeo posado, né? É, aquela coisa muito... Não vai funcionar. Pô, eu fazia muito assim, cara. E é muito louco, né? Porque... eu dou treinamento de oratória, de comunicação, e geralmente as pessoas, quando vão buscar esse tipo de conhecimento, o que elas querem? Saber se comunicar de um jeito que encanta. Só que na rede social, a conversa é outra, amigo. É outra. É você conseguir ser autêntico, né? E como que você hoje consegue passar para os seus clientes essa mensagem para que marcas que são tradicionais, que são formais, conseguirem expressar essa autenticidade lá? O que de repente eles precisam fazer para alcançar essa proximidade com a audiência? Rapaz, esse é um ponto muito legal, porque hoje, eu sempre falo isso também com os meninos que trabalham comigo, eu entendo que hoje o Daniel Ferk, influenciador, é o comercial da Ferk Produções, que é a agência. Uhum. Eu entendo que hoje o que eu faço no meu perfil é o que os meus clientes se identificam e querem fazer no deles. Então, entendi. isso é muito legal. Eu sempre tento me posicionar o máximo possível como alguém natural. Alguém que está ali conversando com um amigo e que vai entregar aquele, digamos, o ouro ali daquela conversa no final da conversa, enfim, ou no meio, mas que prenda a sua atenção, a sua retenção, e que você consiga entender claramente o que eu estou falando sem muitas voltas, sem digamos. rodeio, assim. né? Exato. E isso é muito importante. E outra coisa que eu me preocupo muito também é em relação a como eu me posiciono para não ser algo muito além do que eu sou. Eu prefiro me posicionar exatamente da mesma forma que eu vou conseguir entregar, ou que eu consiga entregar e surpreender na minha entrega, do que eu me posicionar algo muito enxuto, igual você estava dizendo, algo muito fantasiado, muito fantasioso, e depois não entregar aquilo. Então, eu acho que o que mais funciona para mim nesse sentido é isso, que depois, é até engraçado, que a minha prospecção é de cliente prospectando para mim. O meu cliente me indica para outro. Maravilhoso isso, e desse outro vai fluindo, porque está dando resultado para ele. Então, eu acho que a minha forma de pensar e visualizar isso é exatamente isso. Muito legal, muito legal. Eu fico imaginando o seguinte, a gente tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de se posicionar na internet. Sim, sim. Em alguns casos, porque tem essa comunicação posada. Em outros casos, porque não sabem nem por onde começar, porque são travadas com a comunicação. E assim, eu já atendi muita gente assim, que, cara, você ligou a câmera, travou, você colocou para ela falar em público, a pessoa tem mais medo da morte do que medo de se posicionar ali para falar em público, né? Então, ela... E isso, tem até um estudo que fala sobre isso, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que o medo da própria morte, cara. Que loucura. Então, assim, é um negócio absurdo. E aí, aproveitando que você é um cara que se posiciona, que traz as marcas também para esse ambiente digital, que dica que, de repente, a gente pode dar para essa pessoa? E aí, eu estou te perguntando das trincheiras mesmo, do cara que está ali fazendo. O que a gente pode dar de sugestão para essa pessoa começar? Eu gosto muito da frase que a gente tem que começar com o que nós temos, né? Porque, assim, de algum ponto a gente tem que começar. Existe muito aquela ideia de que eu preciso ter uma boa iluminação, eu preciso ter um microfone muito bom, eu preciso ter um celular muito bom. Logicamente que isso tudo conta. Não é descartado o investimento, é preciso, é necessário. Só que se você for esperar isso tudo, dependendo, você só vai procrastinar e nunca começa. Então, eu acredito muito que você tem que entender que o digital é a sua vitrine. Assim como eu disse que hoje eu entendo que eu sou comercial da minha empresa, eu entendo que se eu não estiver ali, as pessoas esquecem. E não por não lembrar de mim, mas esquecem no sentido que o outro vai estar se posicionando e automaticamente, poxa, está aqui, estou falando com ele. Esquece do Daniel, que também faz a mesma coisa. Sim. Então, a gente precisa ter essa visão
que é imediato. Se uma loja numa beira de rua, ela precisa estar com a vitrine ali exposta, bonita, enfim, mostrando as peças que ela tem ali dentro, a gente precisa entender que no digital é a mesma coisa. Se eu não apareço, a minha vitrine está fechada, a minha loja está fechada. O digital é a avenida mais movimentada do mundo. Exatamente. Então, se você não está nessa avenida decorado, se você não está ali preparado, cara... Não, e outra, é gratuito, né? Você não paga um aluguel. Sim. Ok, que a gente paga a internet, paga um aparelho, um celular, enfim. Mas todo mundo hoje tem acesso a isso. Então, é loucura parar para pensar que, às vezes, a pessoa ela não coloca a cara a tapa ali por medo de aparecer. Tem uma dica que eu quero deixar também, pegando esse gancho, que é assim, às vezes, para quem está começando, se acostumar com a própria voz é mais desafiador do que se acostumar com a própria imagem. Então, começar a treinar mesmo, manda um áudio, ouve seu áudio. Ah, Jeff, mas eu não gosto. Não, ouve só o áudio. Quando você for gravar, não mostra seu rosto, mostra, olha só que lugar legal. Não posta, só faz o vídeo. E aí você vai assistir depois. Aos poucos, isso vai destravando. Exatamente. E tem muito conteúdo também que, dependendo, você nem precisa falar, né? Você pode, por exemplo... Hoje em dia, os conteúdos que estão viralizando é uma música de fundo, algumas uma cenas frase, e uma acabou. Frase. Você adapta aquilo ali de acordo com o seu nicho. Aí você vai para mais de 1 milhão, não sei o quê. É isso. Acontece muito. E às vezes acontece de pessoas que estão acostumadas a falar, igual você mesmo falou em relação à galera de oratória, e chega no digital e não consegue. Mas é o meu caso. Agora eu estou desconstruindo isso, entendeu? Porque assim, Daniel, para quem tem essa veia da comunicação, e aí, assim, não é uma coisa exclusiva do Jeff, eu não sou especial por não ter desenvolvido tão bem ainda no digital quanto eu gostaria. Sim. É uma questão de quando você conhece, de repente, a fundo um assunto e você entra numa dinâmica que é diferente daquilo que você conhece, é importante colocar a sandalinha da humildade e falar assim, aqui é tudo diferente, irmão. O digital é diferente. Então, assim, não é a mesma coisa de fazer uma palestra, por exemplo. Se eu pego o microfone, subo num palco e vou fazer uma palestra, a dinâmica é totalmente diferente. Eu tenho que atrair a atenção das pessoas ali, na palestra e tal. No digital, não. Eu não sou autoridade. Quanto mais próximo eu tiver da audiência, pelo que eu estou entendendo, mais fácil dessa audiência me abraçar e querer ficar perto. Né? Não, e é totalmente diferente, né? Igual numa plateia, num auditório, você consegue olhar no olho e ver quem está prestando atenção em você. Exato. No tem digital, feedback. No digital você tem feedback pela expressão da pessoa, né? Por exemplo, se você é um comediante, se ela estiver sorrindo, ela está gostando. Exatamente. Então, assim, no digital, nem sempre frio, todo mundo cara. que está visualizando aquilo dali está interagindo ou realmente está assistindo. É frio. E ao mesmo tempo também, que às vezes a gente pensa que está falando sozinho e não está. Tem gente ouvindo, tem gente assistindo, prestando atenção, então isso é muito engraçado. Total. Né? E os vídeos, às vezes, que mais dão resultado são aqueles que dão a oportunidade da pessoa comentar esse vídeo e discordar de você. Sim. E aí eu quero entrar num assunto que é um assunto bem polêmico do digital, que é sobre os haters, né? Tem gente que acha que hater é só a pessoa que discordou dele. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria saber a sua. Olha, isso é muito... Assim, eu acredito muito que tem a galera que tá ali só para ser hater mesmo de todo mundo. Eu acredito que tem gente que pega o celular para ser hater de todo mundo. Às vezes nem é por não gostar, é porque, não sei, não é feliz. A vida dele é uma merda. Não é feliz essa que é a verdade. E quer atrapalhar. Eu lembro de um vídeo que eu postei, esse vídeo viralizou, foi até de um restaurante aqui de Barra do Piraí. E aí o comentário da moça era exatamente assim, que voz insuportável. Simplesmente. Mano. Todo mundo elogiando o restaurante, elogiando o vídeo, elogiando a descoberta. E o comentário dela era, que voz insuportável. Ela nem me seguia. Então, assim, mano, qual o fundamento, sabe? Eu fiz um vídeo recentemente no McDonald's. Eu nem sei se eu podia falar aqui. Mas eu vou falar e já era. Mas aí, o que aconteceu? Esse é um dos vídeos que mais deu certo no meu perfil. Porque eu estava insatisfeito ali. E eu tenho um pouco de humor ácido, assim, e tal. Sim. Eu estou descobrindo que esse é meu diferencial até. E aí eu falei disso, falei, pô, tá vendo? Aí a gente vai, né, quer pagar um pouquinho mais caro, mas eles não querem vender e tal. E aí meio que ficou dando a entender que foi que eu percebi mesmo, eles não estavam querendo facilitar as coisas. Não tinha fila, não tinha nada. E aí um dos comentários foi assim, nossa, não sei por que isso, tanta coisa para fazer, tipo, meio que, pô, você tá atrapalhando o pessoal que tá trabalhando. Velho, o cliente, quando que o cliente vai num lugar para atrapalhar quem está trabalhando? Eu só queria meu café e minha tortinha, irmão. E aí,
Mas é isso, assim, eu acho que é uma galera que é infeliz. E a galera pensa que é sem lei, né? Assim, eu comento o que eu quiser. Não, então, aí tem um outro limite. É. Aí acho que é bom a gente diferenciar. Tem o cara que discorda, e esse é bem-vindo. Pô, é sempre bem-vindo discordar. Sim, a gente não sim. precisa concordar com tudo. Eu acho que essa que é a Discordar graça com da... educação, né? Claro. Porque tem isso também. Não, e assim, essa é a graça da vida. Você enxergar a vida de um jeito diferente Aham. do outro e conviver bem. Tem o cara que é o hater, que a vida dele é um lixo e ele quer descarregar o lixo dele em você. Essa que é a verdade. E tem o cara que é o criminoso. Véi, esse cara é o que você falou. Ele acha que a internet é terra sem lei. E aí, velho, esse cara tem que ser punido, velho. Porque não pode ser um lugar onde você expressa a sua intolerância religiosa, não pode ser um lugar onde você expressa racismo e por aí vai. Então, as pessoas precisam entender que tem um limite. Elas não... Se você não vai fazer na rua, por que você vai fazer na internet? Não, e isso é bizarro, porque assim, vai para uma outra linha também, que eu lembrei aqui agora. Tem a linha do assédio. A galera Verdade. perde a linha, porque pensa só porque tá do outro lado, dependendo do outro lado do Brasil, do outro lado, sei lá, do outro lado da tela, perde a linha nessa questão também. Caraca, total. Ele acha que a pessoa ela tá ali, enfim, ela tá se expondo, então ela merece um comentário. Eu lembrei de uma comunidade que tinha no Orkut, que era Revoltados Online. Não sei se é. Não, Você é dessa época do Orkut? Não. Puto, não é, velho. Mas tinha. Você já ouviu falar do Orkut? Já ouvi, né? já ouvi. É uma rede social muito antiga, da época dos astecas Sim, e dos sim. maias e tal. E aí tinha várias comunidades, né? E essa era uma delas, Revoltados Online. Que era a galera que tava revoltado com a vida e jogava o lixo dele nos outros, né? Mas assim, eu acho que esse é o ônus de você Sim, sim. ter um perfil, de repente, maior, de você falar com mais pessoas. Não, e isso também envolve totalmente o posicionamento, né? Igual assim, eu acredito muito também que vai de como a gente vai lidar com aquilo. Porque, por exemplo, você pode ser explosivo, pegar um comentário desse ou uma interação dessa e criar um conteúdo ali, soltando 500 palavrões e falando o que você acha, o que você pensa, e você pode simplesmente ignorar e seguir sua vida. Quando alguém que está só descarregando o lixo emocional dela no outro e tal, aí eu tento dar uma... Falei, não, eu vou aproveitar que essa pessoa está com energia para gastar aqui e eu vou ganhar comentário dela. Não, aí é ok. E aí eu acho fico legal. ali, tipo assim, fazendo pergunta para ganhar mais comentário. Ué, velho, Que a galera vai respondendo. Quer engajar, então vem. Então, né? Então, tipo assim... Geralmente é uma pessoa com o perfil trancado, que você não consegue ver nada, Total. souber nem foto de perfil tem. Um robozão. Na moral. Mas é mesmo. Foto de paisagem. E aí, hoje em dia, a gente, além disso tudo, tem as inteligências artificiais. Sim. Cara, que loucura. Todo dia eu recebo uma mensagem. O Cloud matou o Google matou o ChatGPT matou o Cloud. E aí é uma IA matando a outra e a gente no meio dessa parada. Só quem trabalha com marketing sabe o sofrimento que é isso, Nossa. mas ao mesmo tempo é uma forma da gente Sim. saber se posicionar. Como que você vê hoje o mercado utilizando a inteligência artificial para favorecer na criação de conteúdo? Olha, eu sinto que a gente precisa, de fato, usar a inteligência artificial para ser a nossa ferramenta, digamos assim. Né? A gente não pode ser a ferramenta na mão da inteligência artificial. E às vezes eu percebo que as pessoas se perdem um pouco nisso. Ficam totalmente reféns, por exemplo, ao ChatGPT, tudo é ChatGPT. E não que eu não use. Eu uso muito, às vezes, dependendo, a gente está com um bloqueio criativo, a gente coloca ali, ele te dá uma ideia, e daquela ideia você tira a sua própria ideia e aquilo flui. Só que eu entendo que as pessoas precisam também pensar um pouquinho mais. Putz, é verdade. Tem uma cara. galera que fica total refém, total. Fica. Criou ali, seguiu aquilo e acabou. Nossa. Tem gente que faz dieta com o ChatGPT, então... E aí, por que eu trouxe esse assunto da inteligência artificial? Porque tem gente usando isso nos comentários. Sim. A gente estava falando dos robozões lá, da galera que não tem o perfil fechado e fica comentando. E tem a galera que fica automatizando. E, inclusive, eu sou parceiro oficial do ManyChat, eu uso essa ferramenta e instalo para os meus clientes. Só que eu vejo que tem gente que não usa isso de um jeito estratégico. Então, na sua opinião, qual que é o limite de você automatizar uma operação de marketing? Eu acredito muito que ela tem que ser suficiente para quem ali é o seu cliente, digamos, o seu seguidor, no caso, ele que está comentando, né, quem está interagindo com você, ela tem que ser suficiente para que ele entenda
mas ao mesmo tempo também ela não pode ser somente ela por si só. Eu acho que a galera perde a mão nisso também, né? Fica aquela coisa automatizada o tempo inteiro, perde a humanização que a gente conversou lá no começo, e dependendo você perde a venda, perde o cliente, enfim, perde ali a prestação de serviços. Então eu entendo que as pessoas elas querem se relacionar com pessoas. Logicamente, voltando ao assunto, a ferramenta digital, a inteligência artificial, ela pode ser usada a nosso favor, até porque ela está ali para nos auxiliar, nos ajudar, mas elas não podem ser o ponto principal disso tudo. Então não adianta nada hoje, por exemplo, uma inteligência artificial começa a responder um cliente meu e aí pergunta detalhes sobre o casamento, como vai ser, duração, o que ela pretende, o que ela acha legal de referência. Ela não vai conseguir ler isso. Então, assim, aquilo ali precisa ser humanizado. Ela pode iniciar o atendimento, por exemplo, dizer, para qual orçamento você precisa? Seria para uma prestação de serviços de um restaurante? Seria como influenciador? Seria como criador de conteúdo? Não, fotógrafo de casamento. E depois, dali em diante, o ideal seria uma pessoa respondendo, né? Até porque a pessoa está tirando dúvidas, colocando o sonho dela na sua mão e você vai lá e coloca um chat GPT para responder. Mas eu vou te falar, agora trazendo um tempero aqui meio diferente para essa conversa. Tem casos que a IA é melhor do que o humano. Não, Porque tem humano, meu tem amigo. Humano. Eu preferia que fosse uma porta, uma torradeira me atendendo, velho. Porque não, sim. Não, tem gente que não é brincadeira, não. Ontem eu conversei com uma cliente minha, porque assim, geralmente a minha empresa ela não responde se tem a numeração de tal calçado, de tal roupa, a gente não responde essa parte porque a gente não tem acesso ao estoque, né? A gente tem acesso ali os produtos que estão em vitrine, a gente precisa trazer eles para o digital para serem vendidos, mas a gente não consegue acessar qual loja tem tal coisa, qual loja não tem, a grade ali completa. E a gente viu que o Mador, por exemplo, é um perfil que tem muito alcance. Tem muito alcance. Muito mesmo, natural, assim, sem tráfego pago. Então, é uma entrega muito boa. As pessoas interagem, perguntam, e a resposta é assim, tem. Não. Não. Cara, pessoal... Aí, qual o valor? R$600. Mano. Expulsando Cara, a venda sinto, do perfil. Então, é muito complexo. Sabe, hoje em dia eu penso assim, a pessoa que responde de uma forma assim, tão objetiva, eu estou qualificando de um jeito bem ok aqui para não ser pejorativo também. Uma pessoa que é tão objetiva assim, eu fico imaginando do outro lado o seguinte, cara, essa pessoa deve estar numa correria absurda e a cabeça dela deve estar a milhão, que ela é incapaz de dar uma resposta mais humanizada. Deve ser isso. Porque se for pensar mesmo na prática, você como cliente, sendo tratado desse jeito... É isso que eu penso. Você, em alguns casos, não compra de ninguém. Porque tem lugar que, por exemplo... Eu já fui a algumas cidades assim que é difícil de você encontrar, de você pensar assim, ó... Pô, esse atendimento aqui é bom. E dependendo do lugar famoso, né? Famoso. Você fala, não é possível. Mas é. Mas é bizarro. Você trabalha já há algum tempo com marketing, mas eu tenho certeza que você não nasceu trabalhando com isso. Teve alguma outra coisa que você fez na sua vida antes da loja de tinta? Muita coisa. Que você já fez? O que você já vendeu quando era criança, adolescente? Minha primeira experiência com venda foi... Minha família sempre foi muito artesana, e nós viemos do interior de Minas, então tem muito essa cultura. Eu lembro que eu pegava EVA branco, e eu sempre fui muito bom em desenho, apesar de daltônico na hora de pintar não era lá aquelas coisas, mas na hora de desenhar era legal. Então eu sempre fui muito bom em desenho, eu desenhava várias figuras, vários personagens também de desenhos animados, e aí eu recortava e colocava um imã atrás e vendia. Foi minha primeira experiência com venda. Quantos anos você tinha? Isso provavelmente tinha uns 7, 8 anos. Olha por aí. Só, cara. Mas legal. aí depois eu fui entrando na adolescência e eu já comecei a várias prestações de serviço. Eu lembro que para eu comprar minha primeira câmera, eu comecei a trabalhar prestando serviço de jardinagem. Eu também trabalhei com na região lá. Maneiro. Aí eu cuidava da piscina, o jardim, meu pai me ajudava. Por exemplo, algumas coisas eu não conseguia fazer, aí ele conseguia me auxiliar. Depois eu trabalhei instalando cerca elétrica, instalando antena, quando mudou de antena parabólica, da antena parabólica para as antenas que hoje são digitais, né? Isso. Trabalhei com loja de roupas, trabalhei na loja de tintas. Trabalhei com bastante coisas diferentes assim antes de entrar. Trabalhei também fabricando placas de gesso, aquelas decorativas, aqueles quadrados decorativos. É mesmo? Com texturas, bastante coisa. E qual foi a venda mais desafiadora que você já fez, assim, que você falou, caraca, eu não quero voltar a vender isso não?
tinta. É mesmo? Não dá pra beber tinta. Pô, mas o cara te desafiou, né? Não, nossa, mas foi bizarro. É. Era terrível pra mim. Tinha uma coluna no meio da loja, uma pilastra, com as cores pintadas e só tinha o nome da marca. Por exemplo, Coral, Cantone. E ali tinha a cor pintada, uma listra mesmo. E o cliente falava assim, eu quero esse tom aqui. Eu não fazia ideia de que tom era esse. Era bizarro, porque assim, dependendo, a tinta ela tem um nome, amora, e não necessariamente a amora é a cor da amora. Então tem todas várias questões. Então, para mim, foi a coisa mais louca da minha vida, foi trabalhar em uma loja de tintas. Assim, de fato, isso te trouxe possibilidades que você não teria se não tivesse convivido com essa questão do daltonismo, né? Não, exatamente. Eu sempre sou muito grato a todas as vivências, né? Eu acho que elas, de fato, constroem quem nós somos hoje. Então, assim, apesar de ter passado ali por um trauminha, mas eu entendo que isso construiu quem Isso eu faz sou. parte da vida. Construiu até a minha área profissional hoje, né, na minha vida. Então, Sim, faz totalmente parte. sim. Legal, Daniel. Cara, tem uma pergunta que a gente faz aqui, que eu costumo dizer que é a pergunta de $1 milhão, né? Que é importante a gente não conceituar, porque o conceito eu acho que todo mundo sabe, né, o que significa, mas eu entendo que essa palavra ela carrega um peso diferente para cada pessoa. Sim, sim. Para mim, por exemplo, tem um peso muito especial, mas eu queria saber para você, o que é venda para você, Daniel? Para mim, agora eu tô me vendendo aqui para vocês, por exemplo. Então, assim, às vezes a gente assimila isso a algo negativo, né? De estar se vendendo. Sim. Algo sujo, digamos assim, algo mal intencionado. Mas não dessa forma. Eu digo de mostrar quem eu sou, qual é o meu trabalho. Então, assim, eu acredito que o tempo todo, hoje, Daniel está se vendendo. Numa simples postagem de uma academia, eu estou me vendendo. Verdade. Porque ali eu posso me assimilar a marcas que fornecem produtos fitness, eu posso me assimilar a empresas que fornecem serviços da área que eu gosto. Então, o tempo todo a gente está se vendendo. Quando a gente posta hoje um café, a gente está vendendo ali o local onde vende aquele café, por exemplo. Então, a gente se vende o tempo todo. Legal. E no conteúdo, conectando de novo com essa questão que eu acho que é um tema que vai continuar em alta por muito tempo, a gente tem a opção de fazer uma venda sem se vender. E aí é muito louco isso, dá até um nó no cérebro se for pensar. Pô, mas como assim? Eu tenho que fazer um conteúdo de venda sem me vender. Existe alguma estratégia para isso? O que você indica para alguém que precisa se posicionar no digital, já entendeu que não tem jeito, não tem escapatória, para conseguir cliente vai precisar estar ali, mas que também não pode errar na mão nessa coisa da venda e parecer um negócio comercial? Eu acredito muito que hoje a gente consegue humanizar de várias formas, né? Às vezes a gente pensa que humanizar também é colocar o rosto de fato ali, aparecer falando, mostrando, mas nem sempre. Dependendo, você pode mostrar o produto com suas próprias mãos somente. Por exemplo, você não precisa colocar o seu rosto. Eu posso colocar uma câmera, pedir para alguém me filmar e apresentar essa caneca aqui de uma forma estratégica e que ela automaticamente se venda, sem eu precisar vender a minha imagem. E eu acredito muito também que a galera precisa raciocinar que nem sempre números, eu digo porque a galera às vezes erra a mão, igual a gente estava falando, de impulsionar, colocar muito dinheiro, representa venda. Verdade. Porque, por exemplo, se o meu produto ele é local, não vai adiantar eu, sei lá, impulsionar R$1.000 nele para o Brasil inteiro. Se eu não vou conseguir atender e entregar isso para o Brasil inteiro. Então, a galera precisa ter esse feeling também de entender que nem sempre viralizar de forma orgânica ou até mesmo impulsionando, pagando, é vantajoso. Se o seu produto é local, não vai adiantar. É saber criar uma estratégia que funciona. Eu entendo que mais do que você se preocupar, de repente, de chegar para muita gente, é saber se você, primeiro, é capaz de atender essa demanda. Se você consegue dar Segunda, conta. quem são as pessoas que você quer atrair, porque de fato, acaba que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Exato, e isso é uma máxima da oratória, né? Você precisa exatamente. saber adaptar a sua linguagem para quem você está falando. Exatamente. Por exemplo, até a questão de trend, né? Às vezes a galera quer participar de trend, o cliente quer participar porque ele quer viralizar, ele quer atingir muitas pessoas, mas aí, dependendo, ele até pode participar, mas ele tem que ser estrategista até nisso. Por exemplo, se eu participo de uma trend, o meu produto é um café que só vende em Barra do Piraí, e é uma trend que vai conversar com o Brasil inteiro, e eu não sinalizo ali em algum momento que eu tenho um café em Barra do Piraí dentro dessa trend, eu não consigo adaptar, não vai adiantar. Então, é exatamente entender o que você está entregando e para quem você quer atingir. Você está fazendo conteúdo para atingir o pessoal de Barra do Piraí,
Aí chega lá pro pessoal do Amazonas. Exato. E aí eles amam o seu conteúdo, mas nunca vão comprar de você. Nunca vão comprar. Nossa, isso é frustrante, hein, cara? É bizarro. Assim como aparece vários... Recentemente apareceu para mim um anúncio, devido à área que eu atuo, de vaga para marketing de uma empresa de Volta Redonda. E aí eu fui olhar os comentários, estava no Tráfego Pago essa publicação. Tinha gente de Cuiabá comentando. Caramba, realmente vocês precisam de um marketing, porque está aparecendo aqui em Cuiabá. Ô, louco. Então, assim, é bizarro. É bizarro. Nossa, cara. É dinheiro jogado fora, né? Eu vejo isso em automação também. A pessoa quer automatizar e aí não Sim. cria uma estratégia. Aí o que ela faz? Ela coloca, por exemplo, dentro da ferramenta de automação do ManyChat, você consegue definir uma palavra-chave específica Sim, que a pessoa comenta. Aí o que o cara fala? Ao invés dele selecionar especificamente aquela palavra, ele Qualquer coloca palavra. contém. Não, tipo assim, contém teste. Um exemplo, tá? E aí, às vezes, a pessoa está falando contigo dentro de um contexto e ela fala lá, fiz um teste, não sei onde, pum. Caramba. Começou, já deu gatilho. E aí, quem já usa automação, revisa, porque se tiver lá o gatilho contém e não é a palavra específica, você pode ter problema, porque... E aí, assim, qual que é a parte ruim disso? Às vezes você está numa relação legal ali com o cliente, está perto de fechar a venda, e entra uma automação... Aí ele sente que toda a conversa foi com o robô. Acabou, filho. Cara, muito legal. Eu quero aproveitar esse tempo aqui também para a gente apresentar um pouco aí do trabalho que você faz, para quem ainda não te conhece. E depois eu quero falar um pouquinho dos nossos parceiros, mas quem não conhece o Daniel e a sua agência, como que faz para te achar e qual que é o diferencial de vocês? Hoje, se quiser nos encontrar, temos ali no Instagram o meu perfil, Daniel Ferk, @DanielFerk com 2 R's e 1 K. E também tem o perfil da agência, que é Ferk Produções, FERRK Produções, tudo junto. Hoje nós oferecemos trabalho como captação em drone, captação mobile, captação também por câmera, fotografia, vídeo, e também a parte de tráfego pago, design, social media. Então a gente consegue englobar ali o todo, e eu acredito que esse seja o nosso diferencial. Dependendo, se você for contratar isso separadamente, você pagaria muito mais caro do que encontrar uma agência regional que você consiga tudo isso englobado em um só lugar. Sim, perfeito, perfeito. Muito bom, cara. Então, Daniel Ferk. Isso, e Ferk Produções. E Ferk Produções. Ferk com 2 R's, né? Isso aí. E uma questão que, assim, falando do digital ainda, uma questão que eu percebo é que tem gente que já entendeu que nas redes sociais você está num ambiente alugado e por isso é fundamental ter um site próprio. E aí o que as pessoas falam? Cara, é muito difícil fazer um site. Eu não sou programador, é caro fazer um site. Gente, hoje com inteligência artificial, você faz muito rápido. A Hostinger está com um plano menos de R$50. Caramba. Menos. Não é brincadeira, não. Vou deixar o QR Code aqui. Quem tiver curioso para saber, escaneie o QR Code, vou deixar o link também na descrição. Daniel, você manda um prompt para a IA da Hostinger, ela faz o teu site em alguns segundos. Que legal. E o site está pronto. Você muda a logo, muda o texto e está lá. E assim, Jeff, eu não tenho ideia de como é o site que eu quero. Você entra nessa mesma IA da Hostinger, seleciona o template que você quer, aí você escolhe, esse template aqui tem a ver comigo. Escolhe e altera tudo com muita facilidade. Então, a Hostinger criou esse plano para a pessoa que é leiga, que não consegue, ou que não tem verba para contratar um designer, alguém para fazer. E aí eu deixo a sugestão. Essa condição é realmente especial para quem está aqui assistindo esse episódio do Tudo é Venda. A gente também tem que falar dessa ferramenta aqui. Você deve usar, já deve ter usado. Todos os dias. Cara, olha, o CapCut ele lançou recentemente uma IA chamada Seedance, que você cria vídeos com inteligência artificial. Pessoal, não é brincadeira isso aqui não. Você faz um vídeo com IA em poucos segundos, simplesmente pelo seu celular. Você digita o que você quer. Ele vai criar aquele vídeo. Jeff, eu tenho uma foto, eu queria animar essa foto. Você consegue fazer no CapCut. E tudo com muita facilidade. O CapCut chegou num nível que é absurdo, de você fazer uma edição ali, clicando em alguns lugares e a edição está pronta. Isolamento de voz maravilhoso. Nossa, eu uso, cara. Inclusive, para os episódios do Tudo é Venda. Que legal. Eu jogo o episódio lá para tratar o ruído, às vezes, que pegam ruído. Sim. É absurdo. É absurdo. Então, turma,
eu nem preciso falar muito, mas eu vou deixar o link aqui. Tem uma promoção muito especial do CapCut aqui para vocês. Então, Daniel, eu queria saber o seguinte. A gente falou sobre vários assuntos aqui, desde loja de tinta e daltonismo, até criação de conteúdo, inteligência artificial e automação. Mas eu estou muito curioso para saber qual é o conteúdo que funciona. Porque, assim, é muito frustrante, cara. Às vezes o cara tem um trabalho muito legal, às vezes ele tem um produto muito bom, mas ele coloca no vídeo e flopa. Só a avó dele, que nem sabe usar Instagram, curte. Só a mãe dele, né? O vizinho olha e tá nem aí, nem deixa o like, nem deixa o comentário. Cara, qual é o conteúdo que dá certo e o conteúdo que flopa, na sua opinião, nas redes sociais? Olha, eu acredito muito que isso acontece muito devido a essa mudança mesmo, né, de algoritmo. A gente sabe que o algoritmo ele vive constantemente mudando e a gente que trabalha com isso precisa ficar antenado. E muitas vezes a galera se preocupa justamente em fazer algo muito institucional ou talvez algo muito amador. Uhum. E ao mesmo tempo que a gente sabe que o amador ele também funciona, dependendo do nicho, ele não vai funcionar. Então ele precisa ser profissionalizado, ele precisa ter uma estratégia ali por trás, um roteiro não do ChatGPT, para que ele seja algo que flua e que entregue realmente o que você oferece e que atinja o público que você quer atingir. Eu acredito muito que a estratégia por trás é muito mais importante do que simplesmente postar. Cara, eu quero te provocar aqui, não estava no script isso, Uhum. mas eu vou deixar uma provocação aqui. Se a gente tivesse que vender essa caneta, e aí o pessoal que já assistiu o Lobo de Wall Street vai lembrar desse, né, me venda essa caneta. Como que a gente poderia vender uma caneta como essa aqui? Que, cara, a caneta do Tudo é Venda, né? Como que a gente venderia essa caneta pensando em um vídeo que não floparia nas redes sociais, na sua opinião? E assim, não tem certo e errado, para tirar um pouco a pressão, tá? Mas assim, como que a gente poderia fazer? Teria que ter um gancho, como que a gente criaria esse roteiro aqui? Bom, o gancho já seria o Tudo é Venda, né? Acredito que a gente poderia começar dizendo que essa é uma caneta especializada justamente para você fechar a venda do seu negócio. A gente já poderia começar com esse bordão do Tudo é Venda, que já é o seu título, e poderíamos falar sobre as qualidades que ela tem. A qualidade seria que ela seria uma caneta especial para você simplesmente usar somente para fechar contrato. E a gente poderia talvez mostrar como ela também funciona de uma forma fluida. A gente poderia falar sobre as qualidades aí. E poderíamos também falar sobre o design. Faríamos alguns takes aqui mostrando toda essa iluminação que bate nela aqui, essas luzes que dão um reflexo bem interessante para deixar ela ainda mais apresentável ali para a galera. Eu acredito que tem ali um funil. A gente precisa focar no gancho para que ele de alguma forma nos prenda, a gente não role o vídeo para baixo, mas a gente precisa também focar na CTA e no fechamento, porque se a gente não der continuidade nesse gancho também, não conversar com o gancho, não prender a atenção da pessoa ali até chegar no ouro, né, que é dar a resposta, a solução para ela, fazer a venda, a gente não vai adiantar de nada ter um gancho muito bom. Então, a gente precisa ter um gancho muito bom que chame a atenção para que a pessoa não continue no sistema de rolagem da rede social, mas a gente precisa também ter um roteiro muito específico para que a pessoa também simplesmente não saia e talvez não interaja. Fica ali 3 segundos e vai embora. Então, o gancho, pelo que eu estou entendendo, são os primeiros 3 segundos, é isso? Isso. Tá. Eu estou te fazendo essa pergunta de uma forma bem didática, porque eu acho que tem gente que não conhece. Sim. Ó, essa caneta é sua, cara. Que isso, muito obrigado. É a caneta de ouro do Tudo é Venda. Essa aqui não é a venda para vocês. Né? Inclusive, depois dessa conversa aqui, eu acho que eu vou vender essa caneta para quem está assistindo aqui. Só para assinar contrato. Então, essa caneta é boa para isso. Muito obrigado. E aí, para a gente encerrar, tem um assunto que eu acho que é importante a gente trazer sobre esses tipos de gancho. Já que o gancho é a boca do funil, como você trouxe, hoje, em 2026, quais são os ganchos que mais funcionam? Quando a gente fala de ganchos, a gente só pensa somente nos vídeos, né? Mas, na verdade, ele também tem gancho para uma sequência de storytelling, tem gancho num carrossel. Hoje, o carrossel tem viralizado muito, por exemplo. Então, eu acredito muito que a gente tem que atiçar a curiosidade ali do nosso leitor, do nosso seguidor, do nosso ouvinte. Então, quando a gente traz um suspense, ou quando a gente traz algo da nossa vida, por exemplo, eu passei por uma experiência e com certeza você também já passou por isso. Eu, por exemplo... Legal esse gancho. Estava em uma conversa com a minha mãe, isso já te prende. Se você for alguém que gosta da questão familiar e tudo mais, isso já te prende. Se você coloca um suspense, por exemplo, nos stories, uma tela preta lá e escreve só o primeiro story do dia. Vou revelar um segredo para vocês que eu nunca contei para ninguém.
Caraca. Aquilo já te gera uma curiosidade. Se você tiver um público que realmente goste do que você posta, goste dali do seu estilo de vida, do que você traz para o digital, gera uma curiosidade, uma promoção. Hoje teremos uma promoção imperdível no final do dia. Nos seus stories, vai prender a pessoa a querer assistir todos os seus stories do dia. Então, assim, a gente precisa entender que existem ganchos diferentes. No vídeo, ele tem que ser mais rápido. Tá. Então, por conta da regra dos 3 primeiros segundos. Então, a gente precisa ali atiçar a curiosidade, falar que vai revelar um segredo, revelar uma curiosidade sobre você, ou fazer com que a pessoa se sinta familiarizada com o que você está dizendo. Tem uma identificação, né? Uma identificação ali com aquilo. Com certeza você já passou por isso, por exemplo. E aí depois você começa a destrinchar ali o assunto. Então, essa linha é o que tem feito hoje a catraca girar, digamos assim. Eu tenho visto muito vídeo de rage bait. Rage bait, para quem não sabe, é usar a raiva como gancho, né? Sim, sim. Então, coisas que atiçam a raiva da pessoa, a ira. E aí a gente está entrando no momento que vai começar essa coisa política. É bizarro. O quanto eles usam esses ganchos de raiva para engajar as pessoas ali na rede. E tem como usar de várias formas. Por exemplo, se o seu restaurante ele o seu diferencial é que você tem o cardápio, não só o digital, mas você tem ele físico, que hoje a gente sabe que é uma resistência de muitas pessoas ainda, até porque isso foi usado na época da pandemia, e tinha aquela questão do vírus e tudo mais, e muitos restaurantes adotaram, não que seja um problema, ok? Mas tem clientes que não gostam. Então, por exemplo, se o meu diferencial é isso no meu restaurante, eu posso justamente começar com essa estratégia que você disse, da raiva, e falar assim, eu tenho certeza que você já passou raiva de chegar num restaurante e o cardápio ser digital, QR Code, e às vezes você estava sem internet, enfim, a sua avó não conseguia visualizar, mas aqui você não passa por isso. Aqui você fiquei com raiva com isso, tá? Enfim, você consegue usar os ganchos, as estratégias a seu favor de acordo com o seu nicho. É só ser estratégico ali e adaptar. Cara, sensacional. A gente tem mais um minutinho, só para te fazer uma pergunta aqui que, de repente, a gente pode mudar todo o contexto do podcast e colocar isso no início, tá? E aí quem assistir até o final vai saber que a gente provocou isso. Mudou aqui no final. Cara, como que a gente poderia fazer um gancho dentro de um cenário padrão de podcast voltado para a raiva? Para atiçar isso na pessoa e, de repente, ela falar assim, caraca, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A few moments later. Pode ser? Aí eu vou fazer uma edição maneira e vou jogar isso no início do vídeo. Bom, então a gente chegou numa conclusão aqui, tá? De um gancho que, de repente... quem ficou até o final vai saber que a gente está usando esse gancho, a gente vai colocar no início do vídeo, mas na verdade ele aconteceu depois de uma ideia que a Lu trouxe aqui, muito boa. Muito obrigado, Lu. E é o seguinte, cara, quando você vê a luz vermelha, a gente começa a gravar, beleza? Pô, mas eu acabei de falar que eu sou daltônico, cara. Não, mas Não, quero gravar não. Que isso, cara? Muito bom. Aí, a Globo tá te perdendo, hein? Aí, depois você passa o currículo pro pessoal aí, porque o cara é um ator ainda. Alô, Globo. É, muito bom. Alô, Globo. Daniel, dentro daquela câmera ali, tem uma pessoa que tem uma opção de sonhos, de objetivos de vida, mas que às vezes ela tem algumas limitações que ela sente que isso impede ela de chegar onde ela quer. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está ali dentro. O que você diria para ela que, de repente, pode incentivar na jornada dela, que pode ser positivo para ela ouvir e ficar motivada a seguir em frente? Olha, acreditar nos seus sonhos é a base de tudo. Se você não acredita, é muito mais difícil você vender o seu sonho para o outro. E eu lembro que no começo, o meu círculo ali, exceto família, muita gente duvidava de muita coisa, até pela questão de recursos e tudo mais. E eu me lembro que virar essa chave do começo foi bem complexo. Eu até contei aqui que eu cheguei a trabalhar com jardinagem, cerca elétrica. Nessa época eu tive que trocar, coloquei as minhas aulas do ensino médio à noite para conseguir trabalhar durante o dia e conseguir comprar o que eu precisava. Mas a gente precisa começar de algum lugar. Então, nem sempre a gente vai precisar... vai ter que ouvir de todo mundo uma aprovação e dizer, olha, vai acontecer, vai funcionar. Dependendo se você, sozinho, acreditar em si mesmo, é o primeiro passo justamente para você conseguir o seu caminho e seguir aí o seu sonho e depois tudo flui. Pô, cara, que legal. Que legal. Cara, muito obrigado, tá, por trazer tanto conteúdo bacana aqui pra gente. É um vídeo que eu quero reassistir. Eu gostei muito dessa dinâmica que a gente fez aqui, que é muito novo para Tudo é Venda. Então, eu saio daqui desse papo muito motivado também. Então, obrigado por isso. Eu fico e feliz conta demais. sempre com a gente, as portas estão sempre abertas, tá? E você que está nos assistindo,
Se você está aqui esse tempo todo, não deixou o like, não deixou um comentário e não enviou isso para alguém, você está com algum problema, né? Então eu espero que você resolva esse problema agora. Já se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda. Valeu. Valeu, Daniel. Obrigadão, Muito bom, irmão. cara. Tamo junto. Parabéns.